Olá, queridos, tudo bem? Esse é o quinto tema da aula sobre emaranhado, substituição. Eu vou trazer dois exemplos de substituição para vocês. O mais comum, a gente do meio aqui da constelação familiar conhece, é a história de Van Gogh, Vincent Van Gogh. Ele foi um pintor muito famoso que acabou enlouquecendo e indo para um sanatório. Van Gogh, ele tinha um irmão que nasceu antes dele, Vincent, e esse irmão morreu. Depois veio Van Gogh e os pais colocaram o nome dele no mesmo nome. Então Van Gogh recebeu o nome do irmão que tinha morrido. E ele sentiu que a vida inteira ele carregava um peso, ele seguia como era para ele tudo muito difícil, ele tinha depressões também, ele sentia que ele carregava um fardo, e ele nunca conseguiu entender e compreender isso. Tanto que em um determinado momento da vida ele enlouqueceu e foi para um sanatório. E lá no sanatório, um dos irmãos dele escreveu uma carta para ele e falou: querido Vincent, meu irmão, nasceu meu filho e eu coloquei o mesmo nome que o seu, que também vai se chamar Vincent. Aí Van Gogh escreveu: puxa, então agora que veio alguém para substituir, eu posso morrer e descansar em paz. Alguém para transferir essa carga. E um dia depois ele cometeu suicídio. É exatamente uma substituição que aconteceu? Nunca saberemos, só se constelar para saber. Mas, por exemplo, acontece de quando morre uma criança, eu peguei vários casos assim, depois quando vinha outra, os pais colocar o mesmo nome por homenagem àquele filho. Só que pode ser que esse filho que recebeu o nome receba uma carga sistêmica da necessidade de viver pelos dois, fazer tudo pelos dois, e pode desenvolver obesidade ou problemas financeiros também, porque desenvolve impulsão e compulsão. Impulsão alimentar por ter que comer por dois, compulsão por ter que comer por dois, ou gastos muito altos financeiros também, porque também tem que gastar por dois, tem que consumir por dois, tem que se realizar por dois, tem que se saciar por dois, porque então, são duas distinções de substituição. Uma da qual eu carrego, eu substituo alguém, carrego o meu fardo, o fardo dele também, porque ele não pôde seguir na vida. Este é um exemplo. Isso era mais comum antigamente, pessoal, muito mais comum. Hoje em dia, graças a Deus, é bem incomum a gente ouvir isso, mas antigamente era muito comum homenagear quem não seguiu na vida, uma pessoa que vai seguir na vida. A outra substituição é quando, por exemplo, minha mamãe está lá, desenvolve câncer muito nova e está sofrendo demais na dor. E eu, como filho, eu quero salvar minha mãe. E eu, sistemicamente, por lealdade, por amor, eu quero substituir e falar: mãe, como eu queria adoecer no seu lugar para a senhora ficar boa e saudável. E nessa substituição, nessa necessidade sistêmica, eu posso desenvolver a mesma doença e ficar doente, só que eu não vou substituir. Isso não vai tirar o fardo dela. E sim, vai às vezes os dois adoecer. A gente pega casos, criança é sensível à substituição, criança quando os pais se separam, se afastam, ele tende a substituir um dos dois, tanto para carregar carga no relacionamento, mas também para, por exemplo, às vezes acontece do filho, o pai foi embora. E o filho sente a necessidade de substituir o pai para a mamãe não ficar sem marido. Claro que não envolve questões sexuais, pessoal, mas é uma substituição. Tadinha da mamãe, ela não pode ficar sozinha, ela não pode ficar ser um homem, alguém precisa cuidar dela, então vou substituir. Aí esse homem cresce e segue na vida, sempre ocupando o lugar do pai, igual as primeiras aulas que eu já falei para vocês. Indisponível para amar e para ser amado, porque está substituindo o pai. Isso pode ter sido parentificação, identificação, várias coisas, mas pode ser também substituição. Isso, a gente está falando de uma questão geracional, mas pode ser transgeracional. Pode ser que uma dor que não foi olhada, a vovó um dia lá e sofreu, teve uma doença, sofreu muito e todo mundo achou que era frescura e ela faleceu, por exemplo. 50 anos atrás eu nem conhecia a vovó. Ninguém deu visibilidade e pertencimento à dor, tamanha dor e sofrimento da vovó. Por expiação de sistema ou por lealdade minha, eu posso substituir ela naquela dor. É uma repetição, mas com o objetivo de substituição. Vovó, deixa eu passar pela senhora o que a senhora passou. Por amor, eu quero te substituir na sua dor. Então tem vários significados em relação à substituição. Existem falas comuns, até quando vocês receberem a fala de cura, vocês vão ver que tem falas sistêmicas para substituição. Então, substituição ocorre quando alguém sente a necessidade de assumir o sofrimento dos seus pais, irmãos ou antepassados. Essa pessoa pode se sentir responsável por resolver os problemas e desafios que não são das suas responsabilidades, consciente ou inconsciente, e acaba por tomar os mesmos caminhos de dor, sofrimento, depressão e degradação. As dinâmicas basicamente seguem assim: eu sofro por você. Querida mamãe, deixa eu sofrer por você para que a senhora possa seguir na vida. Eu vou no seu lugar, eu me sacrifico. Eu sacrifico a minha vida para que a senhora possa seguir a sua.
Eu sou mais feliz que você, então me sinto em culpa. Quando principalmente parte financeira e relacionamento. Aí você lá, teus pais sempre às vezes nunca deram certo na vida, montou negócio, quebrou, vivia numa pindaíba. Você começa a prosperar financeiramente, você não se sente merecedor. Aí bate, pode ver, ó, é crença de não merecimento. Mas qual é a influência dessa crença de merecimento? Substituição. Não, eu quero substituir meu pai naquela dor. E uma das formas é, muitas vezes, fazendo muito também. Você acaba parentificando por substituição. Meu pai não pôde ter todos os privilégios que eu tenho, então eu substituo ele na dor. E não consigo desfrutar dos meus privilégios. Isso geralmente é aquelas pessoas que são muito pão duras, que junta dinheiro, compra bem, compra imóvel e não consegue muitas vezes sair jantar comendo num bom restaurante, não consegue viajar, não consegue ter um bom carro e tem condições financeiras. Porque tem o recurso, mas está substituindo alguém do sistema familiar, geralmente os pais, mas pode ser transgeracionais também, substituindo na dor. Então, crenças de não merecimento tem muita questão de substituição. Outro tema ali, ó. Se te demonstro que estou disposto a tudo, eu tenho teu amor. Então é uma forma de assim, se não sentiu amado, não sentiu acolhido, se sentiu rejeitado, abandonado, você pode, por exemplo, ó papai, eu sou igual ao senhor, eu também sofro, eu vou te substituir na sua dor para o senhor ver como eu sou igual ao senhor. O senhor pode me amar agora sendo igual ao senhor? Então buscando pertencimento. Que é a primeira ordem do amor, pertencimento. A gente acaba substituindo por pertencimento. E o quarto, eu carrego peso no seu lugar. Quem que por amor não quer? A gente não quer carregar todas as dores do papai, da mamãe, da esposa, do esposo, dos filhos. A gente sacrificaria a nossa vida pelos filhos. Então a gente é programado por amor a querer aliviar a carga das outras pessoas. Só que a gente precisa entender consciente e inconscientemente que cada um tem que carregar os seus fardos. Se for pra gente absorver tudo de todos, uma vida seria pouco para pagar por tudo isso. Por isso que Deus distribuiu para cada um o seu fardo. Distribuiu igualmente? Não vem o caso a gente julgar aqui. Deus não deu para todo mundo as mesmas oportunidades, mas deu para todo mundo as mesmas possibilidades. Então eu não posso querer abraçar o mundo e salvar o mundo, senão eu vou para a posição de salvador. Se eu vou para a posição de salvador, eu preciso de uma vítima e de um perseguidor. Aí eu monto o triângulo dramático de Karpman perfeitinho para viver nesse meu ciclo vicioso de salvador. Quem tem necessidade de substituição, sempre é uma pessoa mais salvadora, quer salvar as pessoas, seja por parentificação, identificação, substituição, de todas as formas possíveis. Grande parte dos casos acontece por exclusões, amor cego e solidariedade. Solidariedade, pessoal, a gente tem que ser generoso. Deus cobra da gente, pede em troco de tudo que Ele fez por nós, que a gente retribua e seja recíproco com generosidade. Só que a gente não pode ser bonzinho demais. Deus espera da gente que de nós sermos bons, mas não bonzinho demais. Bonzinho é aquele que coloca as outras pessoas em primeiro lugar e não ela mesma. Eu tenho que ser bom me colocando em primeiro lugar. Eu posso ser generoso, não vou tirar da minha boca algo que vai me fazer falta? Ah, mas eu tenho que dividir. Muitas vezes dividir é pertinente, mas nem sempre é pertinente. O bonzinho sempre coloca as outras pessoas em primeiro lugar e muitas vezes divide o que não deveria ser dividido. E a gente fala, mas Jesus veio para nos ensinar a dividir? Não necessariamente. Se você vê na parábola lá dos pão e dos peixes, ele não dividiu pão e peixe, ele multiplicou. Então, Deus espera que a gente seja livre de todas estas amarras para que a gente prospere, tenha crescimento, abundância, para daí poder multiplicar. Dividir o que já foi multiplicado e não dividir o pouco. Claro que para multiplicar, depois que foi multiplicado o pão e peixe, foi dividido entre acho que 5.000 pessoas, estava lá, não lembro. Foi dividido, mas depois de multiplicado, não foi dividido pouco, não foi dado um pedacinho assim para cada um. Primeiro multiplica, depois divide. Então, muitas vezes, a expressão que Deus espera da gente, manifestação de generosidade, é que a gente tenha força, poder pessoal, como eu falei na aula passada para vocês, e que daí sim a gente possa partilhar aquilo que já foi aumentado, multiplicado, aquilo que eu já tornei abundante através do meu esforço, dedicação e empenho. Então é isso, pessoal. Substituição é a aula mais curta, ela é o tema menos encontrado nos emaranhados, nas constelações, mas não menos importante, mas porém os mais dramáticos. Pode ter certeza que quando você se deparar com isso, você vai ver que são os mais dramáticos. Um beijo no seu coração e até a próxima aula.